Lembrando que a parte mais importante no desenho é o esqueleto. Ele é que vai auxiliar você a ter noção da posição do personagem, para depois você começar a construir, fazer a anatomia do personagem. Mas primeiro você tem que construir o esqueleto, para depois você montar o personagem, para ele começar a ter forma. Portanto, é o que nós vamos falar, né? Na construção do personagem. Mas, para ser construção do personagem, nós precisamos do esqueleto. Depois do esqueleto. Aliás, que a gente começa sempre com as linhas, né? Para formar o esqueleto, para depois formar o personagem, a anatomia do personagem. E é aí que nós começamos a estudar o personagem através da linha de movimento, em seguida o esqueleto, e depois do esqueleto a anatomia do personagem. E aí você começa a trazer o formato do personagem. E aguarda que a gente volta a fazer esse desenho. Mas é que nós estávamos falando de rosto e crânio. Na realidade, ângulo facial. Eu dei uma paradinha para nós vermos alguns tipos de ângulos faciais. Este exercício são as estruturas básicas de posições da cabeça. Estrutura básica de posições da cabeça. Eu faço devagar, que é para que vocês possam acompanhar, possam pegar um papel, um lápis e acompanhar o desenho. Por isso que eu faço devagar. A gente vai continuar. Nós vamos continuar esse desenho, ok? E eu achei interessante, já que a gente estava fazendo um rosto e lembrar tipos de rostos e na realidade também rostos e crânios, né?
Então a gente volta a fazer esse desenho. Já nessa etapa, a gente começa mexendo na construção do rosto. A gente já começa a construir o rosto da forma do cabelo da personagem, começando a mexer algumas partes para podermos começar a fazer aparecer a arte que vai dar um ponto principal na nossa arte final. E aí a gente começa a trazer o rosto da personagem. Cada personagem tem um formato de rosto. E no caso, esse aqui é um rosto mais alongado, um rosto que traz um formato de rosto um tanto bacana de fazer. E por falar nisso, os modelos de cabelos influenciam muito o tipo de cabelo que a gente coloca na personagem. E outra coisa, quando você estiver fazendo o cabelo, não faça reto nem de um lado só. Deixa o cabelo andar. Faça linhas sinuosas, o mesmo que foi para construir o corpo da personagem. Aí uma vez me perguntaram assim, por que será que a maioria dos desenhistas, ou a maioria de alguns desenhistas, só desenham personagens com cabelo comprido? Eu diria que ele está acompanhando algum outro desenhista que criou a personagem. No caso, essa personagem aqui, eu mesmo criei, mas eu lembrei disso agora, né? Sobre os modelos, os tipos de cabelos. Se bem que não acho isso muito assim interessante ou desinteressante, né? Existem muitos tipos de cabelos compridos e curtos que também ficam bonitos. Mas por falar em rosto, nós vamos voltar aqui e vamos falar em tipo de rostos. E em seguida a gente volta a desenhar a personagem. Ok, então vamos falar sobre ângulo facial. O ângulo facial, a gente calcula ele aqui e aqui. Sendo assim, seria mais ou menos isso aqui, ó. O ângulo facial. Vem aqui e aqui. Nesse caso, o ângulo facial é isso aqui. O ângulo facial deste rosto. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos delinear ele para ver como que ele fica. Tá? E esse seria
ângulo facial de determinado rosto. Vou usar um pouco de Axure aqui. Este é o ângulo facial de um rosto. Então, cada lugar, cada país ou cada lugar na história conta com, vamos dizer assim, um tipo de rosto, né? Temos então aqui mais um ângulo facial. Cada raça, cada lugar na história conta com um rosto facial, tanto masculino quanto feminino. Então nós temos esse tipo de rosto e crânio. E esse tipo, que são relativo aos ângulos faciais. E aí, cada um com um ângulo de rosto. Esse daqui, esse ângulo de rosto seria mais ou menos aqui. E sucessivamente.
a gente retorna ao desenho deste personagem, ou melhor dizendo, desta personagem. Nós vamos continuar a fazer a construção desta personagem.